Existem muitas pessoas correndo muito, trabalhando muito, se esforçando muito, porém não estão conseguindo alcançar resultados positivos. Não estão conseguindo chegar aonde gostariam de chegar. E o porquê que muitas vezes isto acontece? O Senhor nos deu uma palavra poderosa sobre prioridades invertidas. Assista a todo o culto. São apenas 30 minutos onde eu tenho certeza que através dessa palavra você vai alinhar os seus caminhos, os seus pensamentos, principalmente à palavra de Deus. E eu tenho certeza que hoje você, o senhor, a senhora vai sair desse culto completamente diferente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja online. Entre e fique à vontade. Não é sobre religião, é sobre Deus. Você vai ouvir, nós vamos juntos agora meditar na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Pelo contrário, ela traz resultados. E eu tenho certeza que você terá resultados desse culto. E o maior de todos é estabelecer uma comunhão maior, uma comunhão forte com Deus, com o nosso Todo-Poderoso. Neste exato momento, a sua casa está sendo transformada num santuário para Deus. Por favor, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Qual a área da sua vida que você está precisando de uma restauração divina, de uma restauração de Deus? No seu casamento, talvez na sua família, você tem enfrentado lutas econômicas, financeiras, eu não sei da sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: o Deus que nós servimos tem poder para tocar na tua vida e te ajudar naquilo que você mais precisa. Aí onde você está, diga glória a Deus. Escreva com fé o seu pedido de oração aqui nos comentários. Daqui a pouco nós vamos formar uma corrente de oração poderosa. Eu tenho certeza que o Senhor vai tocar na sua vida. Prepare um copo com água. Se possível, nós sempre usamos o copo com água como um ponto de oração. Daqui a pouco vamos clamar, pedindo que quando você beber desta água, esta água se transforme num santo remédio, que haja cura para você que está doente, que Deus venha te curar de toda enfermidade física, emocional, mental, psicológica, que Deus venha lavar da tua vida tudo aquilo que não provém de Deus, que tudo aquilo que não presta saia pela autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por favor, se possível, já deixa aqui o seu like, ative as notificações, se inscreve no nosso canal, pois eu tenho certeza que esse canal será um canal de bênçãos na tua vida, tá certo? Abra a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 2, por favor. Preste bastante atenção, não permita que nada te atrapalhe. O Senhor deseja tocar na tua vida. Estamos dentro da casa de Deus de forma virtual. O mal vai tentar fazer de tudo para que você saia, para que você não ouça essa palavra, porque ele não quer que você seja abençoado. Diz assim o texto sagrado, Ageu capítulo 1, versículo 2. Ageu é um livro meio mais complicadinho para achar, mas é bem simples, está perto do Novo Testamento, lá no finalzinho do Velho Testamento, próximo ao Novo Testamento. Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim o texto sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, olha que coisa interessante, gente, veja aqui o contexto dessa mensagem. O povo de Deus estava voltando de um exílio babilônico, de um exílio da Babilônia. E a missão daquele povo era reconstruir o templo do Senhor, a casa de Deus. Porém, eles começaram a construir o templo do Senhor, a casa de Deus, dando vazão assim àquilo que há de mais importante, que é o espiritual. O povo de Deus, preste bastante atenção. O espiritual rege todo o físico, todo o material. Ao passo de que se o espiritual não vai bem, você pode ter certeza que o material também não vai. O espiritual rege o material, rege o mundo físico, domina o mundo físico. Se eu estou bem no espiritual, se eu estou bem na minha comunhão com Deus, na minha vida com Deus, você pode ter certeza que o material se torna detalhe. As coisas começam a se encaixar. Porque Deus se torna o centro do meu universo, chamado vida, o centro da minha vida. Então, o povo saiu do exílio babilônico,
A missão deles era reconstruir o templo de Deus, que tinha sido completamente destruído, e eles até começaram a construir, porém eles pararam. E Deus usou o profeta Ageu naquela época, pois Deus sempre usa os seus profetas para falar com o seu povo, para exortar o seu povo, como ele está me usando aqui agora, para te exortar, para falar com você. Por quê? Porque o pai exorta o filho que ama, isso está escrito. O problema é quando Deus deixa de falar conosco. Quando Deus deixa de te exortar, de me exortar, é porque ele nos deixou de mão, ele tirou a sua sede, a sua proteção de nossas vidas, e isso é um perigo absurdo. Quando Deus nos exorta, quando Deus nos chama a atenção, quando Deus fala conosco, é porque ele ama, e porque ele ama, ele quer o nosso bem, tal e qual. O senhor que é pai, a senhora que é mãe, exorta o seu filho: ó, meu filho, não vai por aí não. Minha filha, não faz isso não, que você vai quebrar a cara, que você vai sabotar a sua vida, que você vai se arrepender. Não é assim que nós, como pais, fazemos? A mesma coisa, povo de Deus, é Deus. E Deus usou aqui o profeta Ageu para chamar o povo de Deus, que a missão principal deles era reconstruir o templo, reconstruir a morada de Deus, a casa de Deus, e eles deixaram, até começaram, mas deixaram isso de mão. Vamos continuar a leitura. Versículo 4, ele diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Deus mandou o profeta dizer para eles: olha, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? Em outras versões, a Bíblia chama de casas apaineladas, que é o mesmo que luxuosas. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, apaineladas, enquanto o templo do Senhor, a minha casa, está em ruínas? Considere o que tem acontecido com vocês. Deus está chamando aqui a atenção do povo para um problema gigantesco que muitas pessoas cometem. Qual, pastor? Prioridades invertidas. Quando nós colocamos em segundo lugar, terceiro lugar, aquilo que era para estar em primeiro lugar. E todas as vezes que nós trocamos, invertemos a prioridade das coisas, nós damos com os burros na água. Nós atropelamos as coisas. Nós, como dizia minha avó, trocamos os pés pelas mãos. E quando nós trocamos os pés pelas mãos, nós caímos, nós tropeçamos, nós vacilamos, nós quebramos a cara, nós damos murro, soco em ponta de faca, e era exatamente isso que o povo estava fazendo. E infelizmente é isso que muitas pessoas têm cometido, têm quebrado a cara, têm dado soco, murro em ponta de faca, têm trocado os pés pelas mãos, porque têm invertido a prioridade das coisas. Têm deixado o que é espiritual de lado, têm deixado as coisas de Deus de lado e têm se preocupado apenas consigo, com o que é material. Veja bem, por favor, não nos interprete mal, tá, gente? Eu não estou aqui falando de religiosidade. Eu estou falando aqui de algo profundo. Por favor, não nos interprete mal. Eu não estou dizendo que você é errado você lutar pela sua vida, não. Pelo contrário, você tem que lutar pela sua vida. E eu oro por isso. Eu oro para que Deus abra portas maravilhosas na sua vida e você seja, por exemplo, muito abençoado economicamente falando. Até para que você tenha condição de ajudar a casa de Deus, a obra de Deus, ajudar aqueles que necessitam. Eu oro para que vocês tenham um casamento maravilhoso, como, graças a Deus, o meu casamento é maravilhoso. Eu oro para que a tua família, para que a tua casa seja um lugar de paz, como a minha casa é um lugar de paz. Eu desfruto de uma casa com paz, de uma família abençoada. E eu oro a Deus todos os dias, jejuo e oro a Deus por isso. Porém, o que Deus está nos chamando a atenção aqui, não é que Ele não quer nos abençoar, não é que Ele não quer realizar sonhos,
Não é que ele não queira trazer para a tua vida aquilo que você tanto deseja, mas o que o Senhor nos chama a atenção aqui são sobre as prioridades invertidas. É a gente não esquecer do que é prioridade. É nós não deixarmos de lado aquilo que é mais importante. Existem coisas que são mais importantes, como você tem um senso de prioridade, né? Por exemplo, você tem mãe, esposa, marido, filhos, né? Como prioridades da sua vida. É uma verdade. Sim ou não? A mesma coisa é Deus. Então Deus diz aqui, olha, considere o que tem acontecido com vocês e o que estava, perdão, acontecendo com aquele povo. Versículo 6 ele continua dizendo, gente maravilhosa, preste bastante atenção, não permita que nada te atrapalhe. Ele diz assim, ó, versículo 6, vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Gente maravilhosa, quando Deus fica em segundo plano, tudo vira escassez. Por favor, grave essa frase dentro do teu coração. Quando colocamos Deus em segundo plano, tudo vira escassez. Corremos muito, mas não conseguimos vencer o vazio do coração. Não conseguimos preencher uma lacuna que só o Espírito Santo, só a presença de Deus pode preencher. Você vê que é assim que vive o mundo. As pessoas vivem de balada em balada, de noitada em noitada, de bebida em bebida, bebe a bebida A, bebida B, C, D, droga A, B, C, D, tem uma overdose de drogas e tudo isso é o que um vazio no coração. As pessoas procuram em tudo achar Deus onde ele não está. Só que as pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com Deus. O problema acontece quando o mesmo acontece com o povo de Deus. Deus está chamando a atenção, usou o profeta para chamar a atenção do povo, dizendo, olha, vocês trabalham muito, vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas vocês não conseguem matar a sede de vocês. E o que vocês recebem é como se vocês estivessem colocando num saquetel furado. Por quê? Por causa da prioridade invertida. Porque vocês não estão honrando a Deus. Porque vocês não estão sendo fiéis a Deus. Gente, a fidelidade a Deus é a base de tudo. Ora, como que eu posso clamar a Deus? Como que eu posso cobrar de Deus alguma coisa? Se o mínimo que Deus pede para mim fazer, eu não tenho disposição para fazer. Como que você quer que Deus venha me honrar se eu não o honro? Se eu não sou fiel a Ele? E quando nós estamos falando de fidelidade, eu sempre abro esse parêntese, tá, gente? Não é só em dízimos e ofertas, não. Também. Também. É você não tocar naquilo que é sagrado. É você ter prazer em devolver para Deus aquilo que pertence a Ele, que são as primícias. É você ter prazer em honrar a casa de Deus, ajudar a obra de Deus para que o Evangelho seja propagado. Mas não apenas isso, é você ser fiel a Ele também com a sua vida. A sua vida num todo. É as pessoas olharem para você e verem, sentirem o perfume de Cristo na sua vida, não porque você anda com uma Bíblia grande debaixo do braço, não porque você tem um cabelo grande arrastando no chão, porque você usa uma saia arrastando no chão, não, isso é religiosidade, tá, gente? Mas porque as pessoas veem o caráter de Deus na tua vida, o compromisso teu para com Deus e para com a obra de Deus. As pessoas olham para você e veem que o Senhor é um homem especial, que a senhora, minha querida, é uma mulher especial, uma pessoa de caráter diferente das mulheres desse mundo, diferente dos homens desse mundo. Será que você não tem invertido as prioridades? Será que sorrateiramente o mal não tem desviado de você, desvirtuado a tua mente das coisas de Deus? E tirado a tua mente das coisas de Deus e colocado a tua mente em coisas supérfluas.
Deus não é mais o Senhor da tua vida, a prioridade da tua vida. Você vai colocando as coisas de Deus de lado, para o lado. Tá fácil de compreender? Deus estava chamando a atenção do povo para aquilo. Deus falou: eu considero o que tem acontecido de vocês. Em outras palavras, Deus estava dizendo para eles: olha, a vida de vocês está do jeito que está. Em outras palavras, porque vocês abandonaram a fidelidade. Porque vocês abandonaram a missão de reconstruir o templo do Senhor. Esse templo hoje é o nosso coração. Não é templo de pedras, não, tá, gente? Veja, se eu tivesse aqui pregando um falso evangelho, até porque nós somos responsáveis por uma igreja, eu estaria aqui supervalorizando a igreja física de pedra, mas esse templo aqui é o nosso coração, que precisa ser reconstruído a cada dia, precisa ser limpo. É igual uma casa. Você já viu, por exemplo, a sua casa? Fica uma semana sem varrer a sua casa. Como é que ela vai ficar? Não é verdade. Fica um mês sem passar um pano na sua casa, jogar uma água e limpar a sua casa. Como é que ela não fica? A mesma coisa é o nosso coração. Por isso que diariamente a gente tem que estar orando, tem que estar jejuando diariamente, a gente tem que estar inteirado das coisas de Deus, meditando na palavra de Deus, porque senão a poeira desse mundo, a sujeira desse mundo vai enchendo o nosso coração e daqui a pouco a gente não tem mais o brilho do Espírito Santo. A gente está se comportando tal e qual a pessoa que não tem aliança com Deus. A gente está se comportando tal e qual a pessoa que não tem um pingo de compromisso com Deus. Você quer ver um exemplo simples? É tão feio quando a gente vê um homem casado, uma mulher casada, se comportar como uma mulher que não tem compromisso, como um homem que não tem compromisso com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família. A mesma coisa é quando a gente vê um crente que se diz crente, mas não honra a sua aliança com o Senhor. Faça essa pergunta para você. Será que você tem honrado a sua aliança com o Senhor? O seu compromisso com o Senhor? A sua missão? Porque a missão, gente, de evangelizar, de ganhar almas, não é só do pastor não, tá, gente? É de Deus. A missão de propagar essa palavra não é só do pastor não, é sua também. Foi Deus quem te chamou. Você é escolhido por Deus, como está escrito lá em João capítulo 15. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis frutos. Foi Deus que te escolheu para que, através da sua palavra, o nome dele seja glorificado. Glorificado. Inclusive, por favor, me ajude a evangelizar como pastor. Compartilhe esse culto no final desse culto. Envie esse culto para alguém, coloque esse culto, copie o link, coloque nos status das suas redes sociais. Já deixa o seu like aqui se você não deixou. Quando você faz isso, você nos ajuda. Se inscreva no nosso canal, pois eu tenho certeza que esse canal será um canal de bênção para abençoar a tua vida. E por falar em abençoar a sua vida, gente, nos ajude a abençoar outras pessoas. Nós temos, como eu acabei de falar há poucos instantes, uma igreja física e a nossa igreja é pautada no social. Nós temos um trabalho social muito forte, gente, onde todos os meses nós ajudamos pessoas que estão carentes. Nós ajudamos famílias que estão famintas, por exemplo. Nós temos ajudado uma pessoa, nós não mostramos aqui a imagem porque a gente não vai expor a pessoa, mas nós temos ajudado uma pessoa que perdeu o movimento das pernas. Uma senhora uma senhora nova, trabalhava normal, você imagina isso, e do nada lhe apareceu um tumor na coluna, a gente tem orado por ela, e essa pessoa perdeu o movimento das pernas, e nós estamos ajudando essa pessoa. Por exemplo, essa pessoa, essa semana, não tinha um básico para comprar alimento, e nós fomos lá levar o alimento, não apenas o alimento espiritual, mas também o alimento físico. Nós ajudamos famílias com fraldas, crianças com fraldas, com comida. Tem famílias que, para comer todos os meses, a Igreja Cristã Restaurando Vida está lá, levando a cesta básica, o feijão, arroz, né, o alimento, a carne.
E só que sozinho eu não consigo ajudar tanta gente. Eu confesso para você que às vezes eu fico emocionado, eu confesso para você que eu até choro, porque é tanta gente. Todos os dias eu recebo mensagens: pastor, estou passando necessidade, pastor, estou passando fome. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe dizendo: pastor, eu sou mãe, meus filhos estão passando necessidade e a gente não consegue abarcar, abraçar todo mundo, porque os recursos são poucos. Então, se você deseja ajudar essa obra, a nossa missão, essa é a chave Pix da nossa igreja. Envie o seu dízimo, seja fiel a Deus. Existem promessas nessa Bíblia que são liberadas nessa palavra só para aqueles que são fiéis a Deus. Então, você que deseja enviar o seu dízimo, se tornar um dizimista desse ministério, você que deseja enviar a sua oferta, de quanto, pastor? Pelo amor de Deus, aí é você e Deus, mas que seja de coração. Por favor, ninguém é obrigado a fazer nada. Seja fiel. Não toque naquilo que é sagrado. E eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Assim como você estende as mãos para ajudar a casa de Deus, Deus estende as mãos para abençoar a tua vida. Essa é a chave Pix. DDD 84998983523, tá certo? Seja fiel a Deus e eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Ele continua dizendo, versículo 7, não sai do culto, preste atenção, prepara o seu copo com água, daqui a pouco nós vamos clamar, e eu tenho certeza que aí onde você está, o poder de Deus vai tocar na tua vida e abençoar a tua vida. E onde você está, diga glória a Deus. Por favor, interaja conosco, escreva aqui nos comentários: eu creio no poder de Deus na minha vida. Escreve até para mim saber que você está aqui comigo no culto. Eu creio no poder de Deus na minha vida, ou no poder de Deus manifestado na minha vida. Escreva com fé no nome de Jesus. A palavra tem poder e eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela toca, abençoa a tua vida, tá certo? Então vamos continuar, versículo 7, aliás, perdão, versículo 8. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, e dele me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Você vê, Deus aqui executa uma ordem: vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele eu vou me agradar, dele eu me agradarei, diz o Senhor. É uma ordem, Deus está te dando uma ordem. Olha para mim, minha querida, meu querido, Deus está te dando uma ordem nesse culto. Vá para o monte, traga madeira. Isso aqui é espiritual, tá, gente? Isso aqui nos dias de hoje, esse trazer madeira, esse ir para o monte. Agora você entende porque todos os meses eu vou para o monte, todos os meses eu tenho um voto com Deus. E eu faço isso, gente, eu faço isso há mais de 20 anos, desde que eu era solteiro. Desde que eu era solteiro. Todos os meses eu vou para o monte, eu subo o monte para orar pelas ovelhas do ministério que Deus me entregou. E Deus, como Deus tem abençoado o nosso ministério. Esse ano nós vamos chegar, em nome de Jesus, a 300 testemunhos. Inclusive, quando você receber uma bênção, uma graça de Deus, entre em contato, me conte o seu testemunho, porque esse é o prazer da nossa vida, é te ver abençoado, abençoado em nome de Jesus. E vou também para clamar pela minha vida, estreitar a minha comunhão com Deus, buscar a presença de Deus. Buscar uma conexão maior com Deus. Então esse trazer madeira aqui, esse subir o monte, é você ter uma vida de oração, é você ter uma vida de jejum, é você ter uma vida de meditação na palavra, é você todos os dias separar um tempo para Deus e não negociar isso por nada. É você não negociar o teu relacionamento com Deus, assim como nós não negociamos aquilo que nós amamos. Por exemplo, eu não negocio o meu relacionamento com a minha esposa. Eu não negocio o meu amor para com a minha filha. Isso são coisas, o amor que eu tenho pela minha mãe, são coisas inegociáveis. O amor que eu tenho por vocês, o cuidado que eu tenho por vocês, a luta que eu tenho de oração, de jejum, para que Deus abençoe a vida de vocês. Eu não negocio isso por nada. O meu ministério, o meu chamado. Tá fácil de compreender, povo de Deus. Reconstrua o templo. Limpa o teu coração, tira de dentro de você toda mágoa, todo pecado. Pastor, tem um pecado que eu tenho cometido. Se limpa desse pecado. Sai dessa vida. Se limpa. Se limpa. Se renova a tua comunhão com Deus. Renova a tua vida com Deus para que Deus te abençoe.
para que você venha se tornar um com Deus, para que haja uma união entre você e Deus, porque quando nós não fazemos isso, sabe o que acontece? Vamos continuar a leitura, ele diz assim, ó, versículo 9, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Gente, volta para mim, olha que coisa profunda. Deus está dizendo aqui, vocês plantaram e não colheram. Sabe por quê? Porque vocês estão pensando só em vocês e esqueceram a missão. Vocês estão invertendo as prioridades, deixaram o que é espiritual, que é o mais importante de lado, e estão cuidando apenas de si. Não que é errado cuidar de si, pelo amor de Deus, não nos interprete mal. Mas o que Deus está dizendo é que eu não posso abandonar o principal. Eu não posso abandonar, ignorar a Deus, deixar Deus de lado. Aí sabe o que acontece? Muitas das vezes Deus permite as frustrações para que a gente venha realinhar as prioridades. Muitas das vezes Deus permite que nós venhamos ser frustrados, como ele diz aqui, para que a gente venha abrir os olhos, para que a gente venha acordar para a vida. É tal e qual o Senhor que é pai e a senhora que é mãe. Muitas das vezes a gente permite que o nosso filho, a nossa filha, seja penalizado para que ele entenda que aquilo é errado. Para que ela entenda que aquilo vai trazer um sofrimento maior. Muitas das vezes Deus permite isso, a frustração, a perda, para que a gente venha acordar para a vida. E nessa palavra, Deus está nos chamando para uma restauração. Ele está chamando você para você subir o monte, para você trazer madeira, trazer as pedras, para que você venha se reconectar com Deus. Que venhamos fazer isso acontecer a partir de agora. Nós vamos orar agora. E antes de você pedir que Deus abra portas que estavam fechadas, antes de você pedir pela tua família, pela tua vida econômica, pelo teu casamento, pela tua vida amorosa, antes de você pedir cura divina, vamos pedir a cura da alma. Vamos pedir a cura do nosso coração, que venhamos estar conectados com Deus, que venhamos fazer a coisa certa, não inverter as prioridades. Glória a Deus e creia que desta oração o Senhor abre os céus. Ele toca, olhe nos olhos do pastor. Vem aqui, por favor, rapidinho para a gente orar. Olhe nos meus olhos. O Senhor toca na tua vida neste momento e abençoa a tua vida. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesta rápida oração, entramos na tua presença, Senhor, e primeiro queremos te pedir perdão, Pai. Perdão pelas vezes que falhamos com o Senhor. Perdão, Pai, pelas vezes que fugimos da nossa missão. Perdão, Senhor, pelas vezes que não fazemos ou que não fizemos o que era para ser feito. Perdão, meu Pai, por não te honrar da forma que precisaríamos te honrar. E sendo assim, Senhor, o teu nome será glorificado em nossas vidas. Toca, Pai, em nosso ser agora. Toca, Senhor, em nossas vidas e nos ajuda, meu Deus, na nossa missão, nos ajuda no nosso caminhar, nos ajuda, meu Deus, a fazer a coisa certa. Pois somos como um filho pequeno, Pai, como uma criança que precisa de uma orientação para tudo, Senhor. Toca, meu Pai, e o teu nome será glorificado, Senhor. Nos limpa e seremos limpos. Nos lava e seremos lavados. Nos salva, Senhor, e seremos salvos.
Tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada. Tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que é imundice, tudo aquilo que é sujeira. Que venhamos hoje equilibrar as prioridades, que venhamos sair da igreja hoje, da tua casa, sabendo colocar no lugar certo aquilo que é certo e colocar, meu Deus, em segundo plano aquilo que é segundo plano. O que é terceiro plano, no terceiro plano, mas colocar no primeiro plano a Ti. Que o Senhor, Pai, seja a prioridade maior de nossas vidas. E uma vez, meu Deus, as prioridades sendo equilibradas, as prioridades sendo postas no lugar correto, eu te peço como teu servo ministro da tua palavra, Pai. Abençoe, meu Deus, a vida deste homem. Abençoe, Pai, a vida desta mulher que ouve, meu Pai, meu Senhor, esta oração, que participa deste culto, Pai. E o teu nome será glorificado. Meu Deus, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos, Pai, a nossa casa, entregamos a nossa família nas tuas mãos, pedindo, Senhor, a tua bênção, pedindo, Pai, a tua direção. Meu Deus, abençoe a família, a vida amorosa, abra, Pai, as portas que estavam fechadas, meu Deus, que aquilo que estava dando errado agora passe a dar certo, pois essa pessoa te priorizou. Que o saquetel que estava furado não esteja mais. Que a comida venha saciar, que a bebida venha, meu Deus, matar a sede. Que a casa dessa pessoa seja uma bênção, que todo mal saia em nome de Jesus, que o doente seja curado. Pai, transforma esse copo com água num santo remédio. E que ao beber desta água, essa pessoa seja livre, curada e restaurada de todo mal. Pedimos a tua bênção, pelo Deus que é Pai, pelo Deus que é Filho, pelo Deus que é Espírito Santo. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus sonhos eu entrego nas tuas mãos. Diga: Senhor Jesus, nada, ninguém vai me afastar da minha maior missão de vida, que é caminhar na tua presença, que é te servir para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga glória a Deus. Beba com fé desta água e creia que o Senhor está tocando na tua vida. Ele está abençoando a tua vida. A terra seca se transforma em terra molhada. O que estava dando errado passa agora a dar certo. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. Porque você entendeu a sua missão. Glória a Deus, declare glória a Deus onde você está. Porque você entendeu que o Senhor é a prioridade da sua vida. Façamos com fé. Glória a Deus, como é bom falarmos com Deus. Eu tenho certeza que o Senhor e a Senhora está abençoado. Gente maravilhosa, estamos chegando aos instantes finais do nosso culto. Por favor, coloque no seu coração domingo e quinta, esses 2 dias. Não permita que nada te atrapalhe. Coloque esse culto como algo sagrado na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor abençoe a tua vida. Agora me ajude a evangelizar. Em algum local aqui tem um botão escrito compartilhar. Clica nele, gente maravilhosa. Vamos fazer um propósito. Envie esse culto para 5 pessoas representando a mão de Deus estendida sobre a tua vida. Coloque nos status das suas redes sociais. Seja instrumento de Deus. Me ajude a levar a palavra de Deus para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Que a tua semana seja uma bênção. Em nome de Jesus. Um abraço apertado. Um beijo no teu coração. Já estamos com saudades. Fiquem todos com Deus.